Obrigada para quem está assistindo a gente agora à noite, né? Um horário mais pesado, mas ao mesmo tempo um horário que a maioria das pessoas consegue assistir. Eu deixei a Vanessa para esse horário porque eu acho que a palestra dela é muito importante, né, para esse congresso. É uma palestra que vai dar uma noção geral aí para quem está voltando ao trabalho, para as pessoas que trabalham, que atendem, né, mães durante esse período na volta ao trabalho, até para dar alguma orientação geral e saber quem procurar. Então, vou contar um pouquinho da Vanessa para vocês. Ela é advogada e ela é mãe do Rafael. Ela é graduada em Direito pela PUC de Campinas e pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET São Paulo. Ela atuou durante 10 anos em escritórios especializados na área tributária e em 2014 foi convidada para ser membro efetivo da Comissão da Mulher, advogada da OAB, e desde então passou a defender os direitos das mulheres, em especial os das mães, nas mais diversas áreas. Ela é idealizadora do blog Juris Materna, que trata com todo o carinho de todos os direitos e deveres maternos e paternos previstos em lei. Ajudar as pessoas a saberem dos seus direitos é mais do que seu dever, agora é sua missão. Então a Vanessa vai falar para vocês agora sobre as leis trabalhistas. Quais são os direitos e deveres da mulher na volta ao trabalho? Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo e a gente se vê amanhã, tá legal? Até mais! Oi, tudo bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em fazer parte dessa segunda edição do Conalco. E que é sempre bom ter essa oportunidade de conversar com vocês, mamães, papais, cuidadores, sobre os direitos relacionados à maternidade. E, em especial nessa palestra, sobre os direitos e deveres das mulheres no retorno ao trabalho, que é algo também muito importante e que nós temos que nos informar, ler sobre isso, e é o que eu vou tentar trazer aqui nesta palestra. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanessa, sou advogada há mais ou menos 10 anos, mãe há quase 2 anos e criadora do blog Juris Materna. Há um ano mais ou menos, desde quando o bebê ficou um pouquinho mais independente, eu ajudo mães a esclarecerem dúvidas e a solucionar problemas jurídicos relacionados à área da maternidade. Por meio de consultas que podem ser online ou pessoal, dependendo do caso, e de uma forma mais humanizada, respeitosa, sem aquelas formalidades que um escritório de advocacia invoca. Algo de mãe para mãe mesmo. Então, minha intenção nessa palestra, como eu já falei, é falar sobre essas leis trabalhistas que tratam dos direitos e deveres da mamãe na retorno ao trabalho. Mas, desde já deixo especificado que, por ser um congresso de âmbito nacional ou até internacional, eu não me adentrarei em leis estaduais, municipais ou de categorias específicas, porque senão ficaria inviável falar de tudo aqui em um vídeo, tá? Então eu peço a compreensão. E também dizer que a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, né? É a nossa Carta Magna, ela protege com todas as forças os direitos de maternar. Então a maternidade, a proteção à maternidade está explícita ali na Constituição Federal. A gente tem artigos que protegem e que garantem todos os direitos, e que inclusive do retorno da mulher ao trabalho. Portanto, essa palestra também está baseada nessa Constituição Federal, com certeza. E também as leis, como eu te falei, que eu não vou falar das leis estaduais, municipais, categorias específicas, enfim. Então, a lei principal que eu vou tratar aqui é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e que é hoje o regime de maior abrangência nacional. A maioria das pessoas, das mulheres empregadas, hoje em dia é pela CLT. Claro que há muitas
estatutárias ou até informais, que a gente sabe que a mulher que é mãe, é muito difícil ela continuar sendo seletista, mas quando continua, tem todos esses direitos. E a mulher que também não é seletista, que não trabalha com carteira assinada, mas que a gente sabe que tem trabalho informal, né, sem a carteira assinada, ou é estatutária, tem cargo público, ela também tem seus direitos. Tá? Bom, então deixa eu parar de blá 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 aqui e vamos começar a falar o que interessa. Bom, o primeiro direito que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a estabilidade empregatícia. Bom, nesse tópico eu quero dizer que tanto o ADCT, que é o Ato de Disposições Transitórias, Condicionais Transitórias, e a CLT, garante que a mulher, quando descobre a gravidez, ela não possa ser mandada embora, ser despedida sem uma justa causa. Tá? Então, na verdade, esse direito começa com um dever. Qual é o dever? É o de informar imediatamente o seu supervisor, seu empregador, seu chefe, da sua gravidez. Então, confirmou a sua gravidez, imediatamente passa no RH, ou, se for o caso, e até melhor, tá? Faça uma declaração por escrito, avise, comunique por escrito da sua gravidez a partir daquele momento. Então, a partir dessa confirmação, até 5 meses após o parto, você terá seu emprego garantido e não poderá ser demitida sem justa causa. Mas com justa causa pode, tá? Então, vocês tomem cuidado. Não vale falar que a lei trabalhista está segurando vocês, mas é só em alguns casos. Bom, deixa eu pensar. Caso a mamãe seja demitida e só depois ela descubra que ela estava grávida, ainda assim ela tem esse direito da estabilidade no emprego garantida. Basta ela então acionar a justiça, se for um caso extremo, né, pedir a reintegração na sua função, no trabalho, né, que exercia, ou então, se o juiz nesse processo entender que a mãe não pode mais ser reintegrada ao trabalho em razão da sua condição de saúde, enfim, ela vai receber uma indenização. Então, veja, tanto a mãe que trabalha, que volta ao trabalho normal, tem essa garantia assegurada, quanto a mãe que descobre depois de ser demitida, ela também tem essa estabilidade empregatícia assegurada na lei. E tem mais um caso que é recente também, que foi incluído na CLT, em 2013, pela Lei 12.812, é no caso da mulher que está cumprido o aviso prévio, que é indenizado, trabalhado. Se ela também, nesse período do aviso prévio, ela descobre a gravidez, o empregador também não pode mandar embora. Agora, por meio desta lei, né, que foi acrescentado em 2013 na CLT, então a mãe que está em aviso prévio, indenizado, trabalhado, ou até mesmo durante um contrato de trabalho, por exemplo, de experiência, ela também não pode ser mandada embora. O segundo direito que eu quero trazer aqui para vocês é a possibilidade da funcionária pedir a mudança de setor ou de função no trabalho. Esse direito é garantido pela CLT, então é garantido às mamães que correm algum risco de saúde, ou o bebê também, né, durante a gravidez, em razão desse trabalho, dessa função que a mamãe exerce. Por exemplo, nos casos em que a funcionária carrega muito peso, e a gente sabe que durante a gravidez é perigoso carregar muito peso, ou então a mamãe grávida que tem alto cargo e que passa por muito estresse, ou então aquela funcionária
que mexe com produtos químicos perigosos. Nesses casos em que é notório, né, o perigo para a saúde da mamãe ou do bebê, a CLT garante então a mudança no setor ou na função. O dever nesse direito é que a mamãe apresente um atestado médico que comprove essa necessidade de mudança de setor ou de função. Esse atestado médico pode ser emitido tanto pelo médico da empresa ou pelo médico pessoal, tá? E deve ser entregue ao RH, que é a autoridade competente, ou da empregadora, no caso, que vai analisar o caso e ver a possibilidade de transferência. E quando a mulher retorna ao trabalho, isso que é o mais importante citar, ela retorna à função que exercia antes da troca. Então, por exemplo, como eu falei, a mamãe gestante, né, que carrega muito peso, então, e aí ela passou a exercer, depois dessa possibilidade de troca, ela passou a exercer uma função administrativa. Quando ela voltar ao trabalho, depois da licença, maternidade, enfim, ela retorna à sua função anterior, que era de carregar muito peso. Mesma coisa uma gestante que era submetida a muito estresse no trabalho. Se ela muda de setor para um setor mais tranquilo e tal, e aí sai de licença, quando retorna ao trabalho, mesma coisa. Ela volta a exercer o trabalho no setor que ela exercia antes dessa troca. Entendido? Bom, o terceiro direito é a dispensa remunerada para consultas médicas. A CLT garante às funcionárias gestantes, sem prejuízo de salário ou demais direitos, né, trabalhistas, a possibilidade da dispensa no horário de trabalho para realizar no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares no período necessário. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que quem é grávida precisa passar por vários ultrassons, o pré-natal é super importante, tanto para a mamãe quanto o bebê. Então, a empresa, o empregador, ele tem que garantir à mamãe essa possibilidade de se ausentar ao trabalho para fazer essas consultas. Claro, tem um dever também, que é o de comprovar essa consulta por meio de um atestado médico, porque senão a empresa acaba colocando essa ausência como uma falta injustificada e aí pode ser até descontada do salário, ok? Bom, o quarto direito é o afastamento remunerado. Então, esse afastamento remunerado é possibilitado às grávidas de alto risco. Então, por exemplo, está enfrentando uma gravidez de alto risco, que tem possibilidade de aborto, ou então, aqueles casos que a gente conhece, de placenta, que a mãe tem que ficar em repouso absoluto, ela é afastada do trabalho, mas continua a receber normalmente o seu salário. Como deve se saber, né, claro, como eu já falei no anterior, também tem um dever, que é o de comprovar essa necessidade por meio de um atestado médico. Então, nesse caso, comprovada essa necessidade, esse risco para a mamãe ou para o bebê, essa gravidez, né, de alto risco, a empresa ela afasta a mamãe e nos primeiros 15 dias a empresa paga o salário. Se passar de 15 dias, então a partir do 16º dia, é o INSS quem começa a pagar para a mamãe esse salário, que não seria mais um salário, seria um benefício, que é o auxílio-doença. Tá? Algumas mamães podem até me questionar, falar da NP 664, que em 2014 tentou até mudar essa hipótese para 30 dias. Então a empresa, por exemplo, pagaria os primeiros 30 dias do afastamento e depois desses 30 dias o INSS passaria a pagar por meio do auxílio-doença. Mas essa parte da NP
ela não foi para frente, tá? Então continua a valer aquela hipótese anterior, que nos primeiros 15 dias a empresa paga o salário e se passar esse período é o INSS que assume, tá? E esse período que a mãe fica afastada, ela não entra no cômputo da licença maternidade. Então, cuidem da sua saúde, esse é primordial. Então, apesar de não ser esse direito que eu comentei, tanto esse do afastamento remunerado quanto o anterior da despesa remunerada, apesar de não ter um reflexo direto no retorno ao trabalho, eles têm um reflexo indireto, porque cuidam da saúde da mamãe e do bebê. Então, nada mais importante para a mulher é a sua saúde, a saúde do bebê, para poder voltar a trabalhar. O quinto direito é a licença maternidade. A licença maternidade é o período em que a mamãe fica afastada das suas atividades para se dedicar por um tempo maior ao seu bebê, à sua saúde, à amamentação, à criação do vínculo. E esse período é super importante, tanto que é assegurado pela Constituição Federal. Bom, tanto a Constituição Federal quanto a CLT, então, garantem esse direito da licença maternidade, que em regra é pelo prazo de 120 dias, dá mais ou menos 4 meses. E o dever inicial da mamãe é comunicar o seu empregador no período que pode ser do 28º dia antes do parto. Então, por exemplo, ela já sabe que o bebê vai nascer daqui a um mês. Então, a partir do 28º dia anterior a esse nascimento, ela já comunica o empregador. Ela já pode até sair de licença antes. Ou então até o parto. Enfim, depois do parto, ela já requer a licença e já sai de licença da maternidade. Então, esse é o dever envolvido nesse direito. E o que acontece, por exemplo, se a mamãe não conseguir comunicar, no caso de um parto antecipado? Então, ela não teve essa possibilidade de comunicar com 28 dias de antecedência, ou até mesmo se programar, enfim. Ainda assim, ela não perde esse direito da licença maternidade. Se o bebê nasceu antes, né, do previsto, ela terá direito a essa licença de 120 dias normalmente, não vai perder nenhum dia por causa disso, tá? A gente sabe, claro, que a OMS aconselha que a amamentação exclusiva seja feita pelo menos durante 6 meses, porque durante 6 meses é o período que o bebê mais necessita da mãe e mais necessita do leite materno. Então, em razão disso, há muitos órgãos públicos, em especial, né, adotaram o período de 180 dias para o período de licença maternidade, que foi excelente para todas as mamães que têm cargos públicos e tal. E para que esse direito também fosse aplicado às empresas, foi editada e promulgada a Lei 11.770, que passou então, que é de 2008, e que passou a garantir às mamães funcionárias de empresas, pelo regime da CLT, a possibilidade dessa extensão de mais 60 dias na licença maternidade. Então, ao invés de 120 dias, agora as mamães funcionárias de empresa, elas também podem gozar do período de 180 dias de licença maternidade. Mas tem uma ressalva: nesse período da extensão, a mamãe não pode voltar a ter uma atividade remunerada ou deixar o seu bebê aos cuidados de uma creche ou de algum órgão similar. E essa extensão também tem que ser requerida até o primeiro mês da licença maternidade. Então, por exemplo, ela sai de licença, teve o parto, teve o bebê, e ela fala, não, eu quero os 180 dias. Então, ela, durante esse primeiro mês, ela já tem que requerer, né, ao RH essa extensão para dar 180 dias. Agora, se ela não quiser, tem muitas mães que às vezes
não querem, elas querem só os 120 dias, que elas já acham que foi suficiente, e já querem voltar ao trabalho logo. Então, nesses casos, é só não comunicar, ou se quiser comunicar para garantir, comunica por escrito, se possível, né, ao RH, ao seu empregador, que ela terá o direito aos 120 dias. Tá? Combinado? Bom, as mamães que adotam ou que têm a guarda judicial para fins de adoção também têm esse direito de licença maternidade. É um período essencial para a adaptação entre mãe e filha e é assegurado pela lei. Nesse caso, por exemplo, se ambos os adotantes trabalham, apenas um deles pode ter o direito a essa licença de 120 dias ou de 180 dias, dependendo do caso. Nesse caso, tem que ser apresentado o termo judicial de adoção ou da guarda, para comprovar ao RH essa necessidade da licença. Bom, ainda nesse tópico, que é importante destacar aqui, é que nesses períodos de repouso, antes do parto ou após o parto, a mamãe ela pode requerer uma prorrogação de 2 semanas a mais. Então, por exemplo, ela saiu de licença maternidade e ficou 120 dias, que é o normal. Só que aí ela constata que, por exemplo, o bebê ele tem alergia ao leite de vaca, e que está sendo difícil ele aceitar uma outra forma de se alimentar. Então ela, por meio dessa possibilidade que ela te lei, ela pode requerer ao seu RH, ao seu empregador, essa extensão, essa prorrogação de mais 2 semanas em casa. Tá? É muito bom, tem muita gente que fala que é uma licença aleitamento, né, que assim seja, para que a mãe realmente tenha um tempo maior com o filho. Bom, o sexto direito é o salário maternidade. O salário maternidade é o valor que a mãe recebe durante o período que ela está de licença maternidade. Tá? Esse valor é o mesmo para a mamãe, que é o mesmo valor de salário dela, né, para a mãe que trabalha com carteira assinada, ou se é uma mamãe que não tem um trabalho formal, carteira assinada, mas que contribui ao INSS como contribuinte individual, facultativo, será feito um cálculo então sobre essas contribuições e a mamãe vai receber um valor mensal, como se fosse de fato um salário maternidade. Bom, então veja que mesmo afastada do trabalho, a mamãe continua recebendo o seu salário, e mesmo aquelas que não têm um registro em carteira, elas também têm direito a receber esse salário caso elas contribuam para o INSS. E nesse caso, então, quando a mamãe trabalha na empresa, é a empresa que paga o salário maternidade, e quando a mamãe só contribui para o INSS, é o INSS que recolhe. Agora, para aquelas mamães que não contribuem ainda e que estão pensando em engravidar ou que estão desempregadas, eu escrevi, olha, um artigo especial para vocês no blog Juris Materna. Então se informe, porque se vocês começarem a recolher pelo menos uns 10 meses antecedência do parto, né? Por exemplo, você quer engravidar em março. Eu sei que não é assim que acontece, mas, por exemplo, você já está se planejando. Um mês antes, uns 2 meses antes, já comece a pagar, a recolher a contribuição ao INSS, porque quando você tiver o seu bebê, você terá direito ao salário maternidade. É uma dica super importante e que está lá no meu blog, então depois, quando você puder, dá uma passadinha lá para ler também. O 7º direito que eu quero trazer a vocês é o que eu considero mais importante, ainda mais nesse congresso, que a gente prioriza a amamentação exclusiva, a introdução alimentar do bebê, então esse contato
da mãe do bebê, pelo menos por 6 meses, e até após esse período a introdução alimentar. Esse direito que eu quero trazer aqui para vocês é o de intervalos para amamentar. Bom, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que os órgãos públicos, instituições, estabelecimentos, eles tenham que garantir à mamãe uma condição adequada para a amamentação. Então a CLT, ela passou a prever isso em lei, né, em seus artigos, para garantir à mamãe funcionária a possibilidade de ter 2 intervalos diários de 30 minutos cada um para amamentar, para, assim, seria nos casos de bebês que ainda não completaram 6 meses de vida. Então, por exemplo, a mamãe que teve 120 dias aí de licença maternidade, quando ela volta ao trabalho, ela ainda está no período de amamentação exclusiva. Então, para ela não deixar de amamentar, ela tem direito a esses 2 intervalos de 30 minutos. Que ou ela pode ir até o local que o bebê está a amamentar, ou se for muito longe, por exemplo, se ele não está numa creche ou no lugar da própria empresa, ela pode então aproveitar esses períodos para fazer ordenha e guardar esse leite para oferecer para o bebê mais tarde. Tá? Então, há a possibilidade, que algumas mães preferem até, de juntar esses 2 períodos de 30 minutos para retirar 1 hora então, do seu período de trabalho para usar para a amamentação. Aí, nesse caso, ela pode entrar 1 hora mais tarde no trabalho ou sair 1 hora mais cedo. Nesse caso, a mamãe tem que solicitar por e-mail, né, expresso, escrito, ao seu empregador, ao RH, essa é a sua preferência, e o RH pode ou não permitir, tá? Vai depender da política da empresa. Há também a possibilidade por exemplo, o bebê passar dos 6 meses, né, e ainda ter necessidade da amamentação exclusiva, ou tá tendo algum problema de saúde que necessite do leite da mãe, digo, não está aceitando leite de vaca, está difícil a introdução alimentar. Então, sendo comprovada essa necessidade do bebê, esses intervalos, né, esse direito de intervalo de amamentação pode ser prorrogado, pode ultrapassar então, esse período de 6 meses do bebê. Nesse caso também tem que ser requerido por escrita essa prorrogação. Ok? Bom, o último direito, né, que é o 8º, para encerrar aqui nossa palestra, é o auxílio creche. A CLT, ela estabelece que as empresas, os estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 mulheres com mais de 16 anos, né, em idade fértil, tenha um local apropriado para guardar, né, as crianças das suas funcionárias, os bebês, né, que estão em fase de amamentação. Então a empresa, ela tem que reservar ali um ambiente adequado para que a mãe possa amamentar, como eu falei no tópico anterior, por exemplo, ter esses intervalos. Então ela tem que ter um lugar específico para amamentar. Caso esse estabelecimento não tenha esse local, que normalmente se exige que tenha nesse local um berçário, uma sala de amamentação, um banheiro pelo menos e uma cozinha dietética, caso então o estabelecimento não tenha possibilidade de ter esse ambiente adequado, né, que é previsto em lei, o estabelecimento pode oferecer para a mamãe um auxílio creche ou um reembolso creche. Nesse caso, a empresa pode firmar um convênio com creches ou até mesmo com o SESI, com outros órgãos públicos, que também pode fazer uma parceria entre as empresas e oferecer um ambiente que a criança possa ficar sendo cuidada por uma pessoa apropriada, né, num lugar próprio para o bebê, e que então a funcionária fica mais tranquila durante esse período de amamentação. Agora, dentro desse direito ainda, é assim, naquela hipótese em que
não é possível nem firmar esse convênio ou o estabelecimento não tem esse local apropriado, a empresa então ela te reembolsa do valor que você pagar para uma creche. Então é custeado pela empresa, é uma porcentagem que a própria empresa estabelece, tá? Então de uma forma que a mãe não fique totalmente desamparada. Aí ela pode voltar a trabalhar tranquilamente. Claro que não é tão tranquilamente, porque a gente que é mãe sabe que quando a gente retorna ao trabalho o coração fica lá com o bebê, né? Mas aos poucos vai se adaptando e tudo dá certo. É tudo questão de se adaptar. A gente tem que se adaptar quando virou mãe, tem que se adaptar quando retorna ao trabalho, né? São fases da vida. E as leis trabalhistas então tentam propiciar às mães o melhor momento para elas se sentirem seguras, se sentirem resguardadas, para continuar a amamentação, para descansar e cuidar da saúde do bebê. Tanto que até algumas empresas, já saindo do tópico 8, tá? Mas para encerrar, algumas empresas preveem em suas convenções, né, nos seus estatutos, enfim, que a mãe possa até se ausentar do trabalho quando o bebê ou a criança está doente. Então, se a criança tem até 12 anos de idade, por exemplo, tem algumas empresas que permitem que a mãe falte 30 dias por ano. Claro que com atestado médico, comprovado, como já dito aqui. E algumas outras, por exemplo, se a criança passar de 12 anos, ainda assim ela pode faltar, quando está sobre os cuidados dela, claro, ela pode faltar para acompanhar a criança numa consulta, num hospital, numa internação, enfim, e por 15 dias. Então assim, vale a pena se informar na sua empresa, no seu estabelecimento, onde você trabalha, enfim, e já se resguardar com antecedência, para depois não falar, eu não sabia, tá? Com essa palestra eu pretendo ajudá-los, né? Espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Qualquer coisa também eu estou à disposição. Tem o meu e-mail, que é o judicematerna@outlook.com. Eu também tenho o meu Instagram, que é meu pessoal é van_advogada_e_mãe. E também tem o Instagram do Juris Materna. Procurem, acessem o blog, peguem o seu link, acessem o link e peguem este resumo dessa palestra com todas as leis de direitos. E eu estarei à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Então um grande beijo e nos vemos numa próxima. Até mais!